Olá, turminha do nono ano, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática. Vamos dar continuidade ao estudo sobre radicais, aprendendo a introduzir um fator externo no radical. Primeiro, vamos reconhecer quem é o fator externo. O fator externo deve ser aquele número que estará multiplicando o radical. Vejamos aqui, nós temos 2 raiz de 3. Consequentemente, indica que nós estamos multiplicando 2 por raiz de 3. Esse número que está fora do radical e está multiplicando, ele é dito fator externo. Então, eu quero colocar esse fator externo aqui dentro do radical. Mas para isso, primeiro eu tenho que colocá-lo dentro de um radical também. Eu sei que 2 é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso pela propriedade dos radicais, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nós temos que 2 raiz de 3 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Agora, eu posso escrever isso como um único radical, utilizando outra propriedade do radical na qual nós já vimos anteriormente. Veja que agora vai ficar um único radical na qual o radicando será o produto de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o novo radicando que eu obtenho é 12. 2 raiz de 3 é o mesmo que raiz de 12. Consegui, então, colocar esse número 2 aqui dentro do radical e obter, então, um novo radicando. Veja que para realizar esse processo, nós utilizamos as propriedades do radical. Mas nós podemos fazer de uma forma bem mais direta. Sabendo que, veja, se nós passarmos diretamente para cá, temos que esse número 2 ele está multiplicando o antigo radicando que é 3. Mas há uma diferença. Ele vem acompanhado de um expoente, do expoente 2. E esse expoente 2 é exatamente igual ao índice do radical. Então, basta colocar dentro do radical o fator externo acompanhado de um expoente que seja igual ao índice do radical, multiplicá-lo então pelo radicando que nós tínhamos. E assim nós vamos então introduzir o fator externo no radical. Vamos a mais alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor, visualizar como realizar essa operação. Temos aqui 5 raiz de 3. Veja, o fator externo aqui é 5. Então, eu vou colocá-lo dentro do radical. Mas vamos observar o índice. O índice aqui está implícito. Então, indica que o índice é igual a 2. Então, vamos lá. Pelo que nós já vimos aqui acima, eu posso colocar o fator externo aqui dentro, desde que ele esteja elevado ao número igual do índice. O índice aqui é 2, então o expoente aqui deve ser 2. E eu vou multiplicar pelo radicando que nós tínhamos, que é o 3. Então eu vou ter raiz de 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que nós já sabemos que é 25. 25 vezes 3 vai ser igual a 75. Então, quando nós introduzimos este fator externo, nós verificamos que 5 raiz de 3 é o mesmo que raiz de 75. Vamos ao próximo exemplo. Temos aqui 3 raiz cúbica de 7. Vamos utilizar a mesma estratégia. Veja que agora o nosso índice aqui é igual a 3. Então, esse fator externo ele vai aparecer aqui dentro com um expoente igual a 3. Então, vai ser 3 elevado ao cubo vezes 7. 3 elevado ao cubo vai ser 27. Então, vamos lá. Vai ser 27 vezes 7. Tá? Agora, nós podemos resolver através de uma simples multiplicação.
27 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 2, 14, com mais 4, 18. Então, isso daqui é o mesmo que raiz de 189. Então, agora nós conseguimos introduzir esse fator externo 3 no radical, verificando que 3 raiz cúbica de 7 é o mesmo que raiz cúbica de 189. Vamos a mais dois exemplos. Agora, nesses exemplos, nós vamos estar considerando, então, operando com algumas incógnitas. O procedimento vai ser o mesmo. Veja que temos aqui a raiz cúbica. Como é a raiz cúbica, nós vamos, então, elevar o fator externo ao cubo. Então, vamos lá. Isso vai ser a raiz de x elevado à quarta, agora tudo elevado ao cubo, vezes 5x. Tá? Veja que nós temos aqui uma potência de potência. Nós já vimos pelas propriedades que quando isso acontece, eu vou multiplicar os expoentes. Então, isso daqui vai ser x elevado a 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, vai ser x elevado a 12 vezes 5x. Então, agora eu vou multiplicar esse x por esse x. Quando isso acontece, eu vou ficar com 5x, x elevado a 12 vezes x. Então, aqui é como se tivesse um expoente 1. Então, fica 12 mais 1, que vai ficar 13. Então, 5x elevado a 13. É o resultado, então, quando nós estamos introduzindo o fator externo x elevado à quarta. Veja que nós elevamos ao cubo aqui, porque o índice é exatamente igual a 3. Certo? Vamos a mais um exemplo. Agora nós temos o fator externo 3x e dentro da raiz nós temos 2x. Veja que o índice aqui é 2. Então, vamos lá. Eu tenho que elevar 3x ao quadrado vezes 2x. Tá? Então vamos lá. 3x ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado 3, elevar o x também ao quadrado e vou multiplicá-los. 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado fica x ao quadrado. Então terei 9x ao quadrado vezes 2x. Tá? Então agora eu posso multiplicar 9 vezes 2. Vou multiplicar os números e depois multiplico a incógnita. 9 vezes 2 é igual a 18. X ao quadrado vezes x fica x ao cubo. Então 3x é o mesmo, 3x raiz de 2x é o mesmo que raiz quadrada de 18x ao cubo. Nós introduzimos então esse fator externo 3x e obtemos raiz quadrada de 18x ao cubo. Vamos aprender a seguir como simplificar então radicais. Então, meus queridos, agora vamos então transformar em um só radical esta expressão, raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x. Veja que, para isso, para simplificar no caso em um único radical, eu vou colocar esse x dentro desse radical. Para isso, eu vou utilizar o que nós já estávamos utilizando anteriormente nos exemplos. Eu vou elevar esse x a um expoente igual ao índice desse radical. Temos que o índice aqui é igual a 3. Como o índice é 3, então eu vou elevar esse x a 3. Ou seja, elevá-lo ao cubo. Então, eu vou ter agora raiz quinta da raiz
cúbica de x elevado ao cubo vezes x. Agora eu posso, então, realizar essa multiplicação. Veja que, como as bases são iguais, eu repito, a base são os expoentes. O expoente aqui é 3 e o expoente aqui é 1. Então vai ser x elevado a 3 mais 1, ou seja, x elevado a 4. Como nós obtemos aqui. Agora nós temos raiz quinta da raiz cúbica de x elevado a quarta. Podemos então reduzir esses radicais aqui a um único radical, onde o índice será o produto desses índices. Então eu escrevo um único radical, onde o índice vai ser igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Então nós transformamos então esses radicais em um único radical, utilizando a propriedade que nós já estávamos desenvolvendo anteriormente. Agora vamos para esse caso. Nós temos aqui a raiz sexta de x ao quadrado vezes a raiz de x. Vejamos que a raiz, eu tenho que colocar esse x ao quadrado dentro dessa raiz. Então, como aqui o índice é 2, então vou ter que elevar x ao quadrado ao quadrado. X ao quadrado elevado ao quadrado vai ser igual a x à quarta. Então, vou ter a seguinte situação. Vai ser a raiz sexta da raiz quadrada de x à quarta vezes x. Então, agora eu posso desenvolver aqui. X à quarta vezes x, a base é igual, somos expoentes. 4 mais 1 vai ser igual a 5. Então, eu vou ter raiz sexta da raiz quadrada de x elevado à quinta. Mas agora eu posso reduzir então esses índices e consequentemente colocá-los num único radical. 6 vezes 2 é igual a 12. Então eu vou ter um único radical onde o índice vai ser 12 e o radicando aqui é x elevado à quinta. Ou seja, nós simplificamos, transformamos então esses radicais em um único radical, colocando então esse x ao quadrado dentro desse radical que estava dentro do radical maior, para então agora simplificá-lo e colocar somente como um único radical, obtendo raiz 12ª de x elevado à quinta. Então, turma, eu finalizo aqui a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para vos ajudar. Contem comigo. Um abraço, bons estudos!